E aí galera, eu sou o professor Marco de Matemática e eu tô aqui no Instantâneo para te dar umas dicas para tua prova. E a dica de hoje, o assunto em questão será trigonometria aplicada no triângulo retângulo. Dentro da trigonometria, podemos aplicar elas ao triângulo retângulo. E para isso temos 5 ângulos notáveis. Temos o ângulo 0, o 30, o 45, o 60 e o 90. Esses valores tu já deve ir para a tua prova conhecendo eles, para aplicar exatamente nessa trigonometria. Porém, hoje vemos um truque no qual iremos mais rápido nesses triângulos. Bom, dados os teus 5 ângulos notáveis, 2 deles podemos descartar. O ângulo 0 não precisamos levar em questão, pois não existirá este ângulo dentro do triângulo. O ângulo 90, ele sempre vai existir, pois afinal temos um triângulo retângulo, com um ângulo de 90 graus. Os nossos 3 ângulos sobraram, 30, 45 e o 60, vão formar 2 triângulos apenas. Lembrando que a soma interna dos ângulos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Se temos ângulo interno de 180, então te liga, se nós temos um ângulo 90 graus e temos outro ângulo 30, a soma tem que dar 180, então precisamos que o outro ângulo seja 60 graus. Bom, então vamos para o nosso primeiro triângulo. Temos o nosso triângulo que a gente chama ele de coisa, que é o triângulo 30, 60 e 90. Esse triângulo ele tem uma característica própria. O seu lado menor, a gente chama ele de uma coisa, ou uma variável. O seu lado maior, a hipotenusa, a gente chama de duas coisas, né? 2 vezes essa variável. E o que sobrou, a gente vai chamar ele de coisa raiz de 3, a variável apenas multiplicado por raiz de 3. Por exemplo, se tu pega um triângulo retângulo e tu vê um dos seus ângulos que é 30, obviamente o outro tem 60. Lembrando que na prova vem só um dos ângulos. Bom, vamos supor que o teu lado menor tem o valor 5, certo? Então olha só, se o teu lado menor é 5, obviamente a tua hipotenusa, o teu lado maior, vai ser 2 vezes esse valor. Então temos 5 e o seu lado maior 10. E lembrando que o lado que sobrou dele vai ser 5 raiz de 3. Essa variável, a menor, sempre 5 multiplicado por raiz de 3. O nosso outro triângulo, a gente chama ele de meio quadrado. Por quê? Lembrando que a soma interna sempre tem que dar 180. Então é o seguinte, se temos um ângulo 90 graus e o outro 45, então, pela soma, que tem que dar 180, o outro ângulo também tem que ser 45 graus. Então, se esse triângulo tem 2 ângulos iguais, a gente chama ele de triângulo isósceles. Esse triângulo isósceles, como característica, ele tem, além dos 2 ângulos iguais, ele também tem 2 lados iguais. Bom, então vejamos um exemplo desse nosso meio quadrado. Temos um triângulo retângulo, com ângulo de 90 graus, e um dos seus ângulos é 45. Então, olha só, isso caracteriza o nosso meio quadrado. Então é o seguinte, se num quadrado qualquer nós temos os 2 lados iguais, os 2 lados do teu triângulo isósceles, obviamente, são iguais também. Essa tua hipotenusa, caso ele fosse um quadrado inteiro, seria a nossa diagonal. E nossa diagonal tem por forma lado raiz de 2. Então é o seguinte, pega só essa metade desse quadrado, nosso meio quadrado. Ele caracteriza exatamente esse nosso triângulo. Então ele tem um lado igual ao outro, tipo, esse lado vai ser L, este é L, e a sua diagonal é L raiz de 2. Bom, se a gente pegar um exemplo numérico, por exemplo, se temos esse nosso triângulo, um ângulo de 90 graus, mais um de 45, e um dos seus lados menor, sem ser a hipotenusa, é 10, obviamente seu outro lado ele também vai ser 10. E a sua diagonal, como se fosse um quadrado, seria 10 raiz de 2. Bom, onde a gente vai aplicar esses triângulos? Não necessariamente vai ser dentro da trigonometria. Dentro da nossa prova, ele vem muito ligado à geometria plana. Então, dentro da tua geometria plana, calculando áreas, ou choradas, ou alturas, pode vir esse teu triângulo. O triângulo coisa, ele é o mais cobrado. E essa trigonometria, dentro das suas provas, vem sempre apenas um ângulo, com exceção do de 90, por causa que ele sempre vai ter que estar lá, ele vai ter que te indicar se é o teu 30, o 60, que é o mesmo triângulo, ou o 45, caracterizando o meio quadrado. Ele vai vir apenas sempre um ângulo e um valor. E aí teria que tu aplicar a tua trigonometria. Porém, esses 2 triângulos vão sanar todas as tuas dúvidas quanto a isso. Bom, vamos resumir tudo então. Olha só, temos 2 triângulos, o nosso triângulo coisa e o meio quadrado. O coisa, ele tem características com 3 ângulos, o 90, o 30 e o 60. Lembrando que na tua prova vem sem apenas um dos ângulos e o 90 graus. Como característica desse triângulo nós temos o lado menor vai ser coisa, o lado maior vai ser 2 coisas e o lado que sobrou, coisa raiz de 3. O nosso outro triângulo é o nosso meio quadrado, certo? Ele é um triângulo isósceles, ele tem 2 ângulos iguais e 2 lados iguais. Então é o seguinte, temos os 2 lados menores, os catetos iguais, pode chamar ele de L e L, lembrando, fazendo um link com o quadrado, certo? E sua diagonal é L raiz de 2. Pronto. Viu como não é tão difícil essa parte? Usa esses nossos 2 triângulos, o coisa e o meio quadrado, e voa nessa prova, certo? Se tu gostou desse vídeo, curte aqui e compartilhe com teus amigos, certo? Valeu!
Beleza? Porra, 30. Tô comendo tudo isso aqui, já tô aqui, ó. Tô desidratado com esse sal já. Pode fazer.